Olá pessoal, vamos dar continuidade na leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 4, que está falando sobre proteção no deserto. E a gente já fez vários vídeos sobre esse capítulo. E agora, no subtítulo, a gente vai dar continuidade, Uma Nova Nação de Fé. E diz o seguinte: o livro de Êxodo afirma claramente que Javé estava operando nas pragas do Egito e no Mar Vermelho. O que Deus queria realizar mediante esses atos? Êxodo 1 até o capítulo 1 até o capítulo 18 mostra que Deus tinha dois propósitos. Criar fé em seu próprio povo. E 2, convencer os egípcios e as nações de seu poder. Deus fez muitos sinais e prodígios no Egito, a fim de reunir seu povo em uma força unificada que confiasse nele, que estivesse pronta para deixar o país e que se preparasse no deserto para a guerra de conquista da terra prometida. Foi assim que Deus tencionou abençoar seu povo, moldá-lo em uma nação para que, por sua vez, ele se tornasse um canal de bênçãos para todas as nações. Esses sinais e prodígios não eram só para aqueles que, primeiro, os testemunharam, mas para as gerações futuras. A fé seria também criada neles, através desses primeiros milagres. A fé não surge facilmente, e, uma vez obtida, ela não permanece para sempre necessariamente. A história do Êxodo nos conta que a fé aumenta e diminui mesmo no coração do povo escolhido de Deus. O Senhor realizou muitos prodígios a fim de produzir fé. Moisés falou a respeito do povo. Abre aspas. Mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz. Fecha aspas. Está lá Êxodo 4:1. Deus supriu o povo para transformar uma vara em serpente, curar a mão leprosa e transformar a água em sangue. Está lá em Êxodo 4, de 2 a 9. Quando Moisés e Arão chegaram ao Egito, eles realizaram esses sinais para o povo. O resultado foi fé. Está lá em Êxodo 4:31. A fé que eles tinham, porém, começou a vacilar quando o faraó recusou deixar que o povo saísse do Egito, conforme Moisés pedira. Eles tiveram não só de aumentar a sua produção de tijolos, como também de recolher sua própria palha. Os capatazes israelitas colocaram a culpa diretamente sobre Moisés e Arão, e novamente eles hesitaram em seguir esses homens que havia afirmado que Javé aparecera a eles, conforme está lá em Êxodo 5, de 15 a 21. Deus disse, no entanto, a Moisés que não se preocupasse, porque a severidade do faraó lhe daria ensejo para operar grandes milagres no Egito. Êxodo 6:1. Deus passou então a manifestar seu imenso poder, quando Moisés realizou o ato apropriado. Deus transformou a água do rio Nilo em sangue, lançou sobre o Egito uma invasão de rãs, piolhos e tumores, chuvas de pedras, gafanhotos e trevas por 3 dias, e finalmente matou os primogênitos, tanto dos egípcios como dos animais. Está lá em Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 11. O povo observava espantado. Sua fé crescia e tornou-se realmente intensa no episódio do mar. O faraó acabou relutantemente permitindo que eles partissem quando os primogênitos da terra morreram. Mas quando estava a caminho depois de deixarem o Egito,
o faraó mudou de ideia. Quando o povo estava chegando perto da região do Mar Vermelho, puderam ver o pó levantado pelos exércitos e carros do faraó. O medo que eles tinham do faraó cresceu novamente e sua fé em Deus vacilou. Está lá em Êxodo 14, 10 e 12. Moisés disse palavras de conforto e convicção. Abre aspas. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por nós e vós vos calareis. Fecha aspas. Está lá em Êxodo 14, 13 a 14. Moisés tinha razão. O mar se abriu e eles passaram para o outro lado em terra seca. Quando os egípcios os perseguiram, as águas voltaram ao seu lugar e eles se afogaram. Aquele foi um dia grandioso, uma esplêndida vitória, um momento de fé intensa. Abre aspas. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu no Senhor. E confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Fecha aspas. Está lá em Êxodo 14, 31. Mas mesmo essa fé não durou. Depois de alguns dias no deserto, eles ficaram com sede e começaram a murmurar contra Moisés. Está lá em Êxodo 15, 24. Ficaram com fome e murmuraram por causa da falta de alimentos. Êxodo 16, 2. Deus, porém, ainda tinha trabalho para fazer e dessa multidão insubordinada criou uma nação de fé, através da qual providenciou a bênção das nações. Esses eventos não foram apenas para o povo presente naquela época, mas para as gerações dos futuros israelitas. A cada ano, os israelitas deveriam reencenar e rememorar aqueles dias difíceis na celebração da Páscoa. Está lá em Êxodo 12, 14. A fé deveria ser criada nas nações futuras ao recapitularem a história. Êxodo 13, 14 diz o seguinte, abre aspas, quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da escravidão, fecha aspas. É comum que os filhos perguntem aos pais a razão de seus atos. Cada um de nossos 5 filhos queriam saber por que comíamos pedacinho de pão e bebíamos sucos de uva num copinho. Essa foi nossa oportunidade para explicar que certas exigências do passado são tão cheias de realidade que elas dão significado e direção à nossa vida até hoje. Nossa geração voltou as costas ao passado. Ela concordou praticamente com o famoso comentário de Henry Ford, abre aspas, que nos importa o que tenham feito há 500 ou 1000 anos atrás? Isso nada significa para mim. A história não passa de bobagem, de tradição, fecha aspas. Segundo o livro de Êxodo, a única maneira de fazer com que o presente tenha algum sentido é aprender o que o Deus do presente e do futuro fez no passado. Ao agir assim, encontramos nossa identidade no presente e olhamos para o futuro com confiança e expectativa. Os atos poderosos de Deus criaram uma comunidade de fé. Sua ação proveram a base para a identidade da mesma e ligaram-na com a realidade. Como as pessoas que dão as costas ao passado esperam descobrir quaisquer raízes na realidade? A realidade abrange o passado.
o presente e o futuro. Os atos poderosos de Deus são também tridimensionais, surgindo do passado, espalhando-se no presente e estendendo-se para o futuro. De fato, o povo de Deus não faz o seu próprio futuro, mas é levado para ele por aquele que se acha além do presente. Daniel 2,44 diz o seguinte, abre aspas, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Fecha aspas. Vou parando por aqui, depois o outro subtítulo vai ser Ele fez as nações crerem. Se você está gostando da leitura desse livro, Ele ama para sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe aí esse vídeo com os seus familiares, suas redes sociais, seus contatos. Peçam para que eles se inscrevam no canal para aprender um pouco mais sobre o Velho Testamento, sobre o que Deus fez, né? Essas maravilhas e prodígios aí, para que possamos aumentar a nossa fé e espalhar, né, as boas novas aí de Deus, tá bem? Qualquer dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Escreva para mim, podemos marcar aí um estudo bíblico. Terei o maior prazer de tirar a sua dúvida e estudar a Bíblia com você, tá bem? Agradeço muito você ter despendido aí o seu tempo, né, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?